Guillermo del Toro é um renomado cineasta, diretor, roteirista e produtor mexicano, conhecido por sua habilidade em criar universos cinematográficos extraordinários e histórias envolventes. Com seu estilo distintivo, que combina elementos de fantasia, horror e conto de fadas, Del Toro nos apresenta mundos ricos em detalhes, repletos de criaturas mágicas e horrores sobrenaturais. Seu amor por efeitos práticos e maquiagem em uma era dominada por CGI é um testemunho de seu compromisso com a autenticidade e a arte do cinema. Seu trabalho muitas vezes explora temas complexos como a dualidade do bem e do mal, a redenção e o amor, o que o fez conquistar a imaginação do mundo. Oi vocês! Neste vídeo vou apresentar os 10 melhores filmes deste cineasta incrível, uma coleção de obras que destacam sua criatividade e visão única de contar histórias. Lembrando que é na minha humilde opinião, tá? Mas antes de começarmos, já vai deixando o like se você gosta dos filmes de Guillermo del Toro. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como este e ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu pintar por aqui, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos logo dar início ao nosso passeio pelo mundo del Toro. Cronos, de 1993. Este foi o primeiro longa-metragem de Del Toro, inaugurando seu fascínio por elementos sobrenaturais e horror. A trama se concentra em um dispositivo antigo e dourado, com formato de um escaravelho chamado Cronos, criado por um alquimista no século XVI e que tem o poder de conceder a imortalidade a quem o usar, mas a um custo terrível. No México, já nos tempos atuais, o artefato é descoberto pelo simpático vendedor de antiguidades, Jesus Gris, interpretado por Federico Lupi, que estava dentro de uma escultura de arcanjo em sua loja. Fascinado pelo misterioso objeto, Gris gira com cuidado um botão que acidentalmente ativa um mecanismo que tem um movimento de relógio, que imediatamente lhe fornece uma energia juvenil e vigor, quando uma parte pontiaguda do objeto perfura e prende em sua mão. Mas, com o passar do tempo, ele começa a sofrer os efeitos colaterais assustadores deste presente, incluindo um estranho apetite por sangue. Enquanto isso, Dieter de la Guardia, um rico empresário moribundo que acumulou informações sobre o relógio por muitos anos, está em busca da estátua do arcanjo que contém o Cronos, obcecado pela eternidade. Ele tem vários arcanjos, mas, sem nunca ter encontrado o certo, envia seu sobrinho americano, Angel, para comprar o famoso arcanjo na loja de antiguidades de Gris. Não obtendo sucesso, Angel então passa a persegui-lo para conseguir o artefato a qualquer custo. Cronos é um conto de horror gótico misturado com drama familiar e uma pitada de sátira social. Embora seja uma obra perturbadora e sanguinária, tem um coração humano pulsante em sua narrativa, evidenciado na relação de afeto entre Gris e sua neta órfã, Aurora. Del Toro combina esses elementos para criar um filme único e inesquecível que antecede seus futuros sucessos no gênero do cinema fantástico e de terror. A Colina Escarlate, de 2015. A história se passa no início do século XX e acompanha a vida de Edith Cushing, uma jovem aspirante a escritora que vive com seu pai, Carter Cushing, um rico empresário norte-americano. Inesperadamente, Edith se apaixona pelo misterioso Sir Thomas Sharp, um baronete inglês que busca investidores para sua máquina de mineração de argila vermelha.
após a morte repentina e violenta de seu pai, Edith se casa com Thomas e se muda para a Inglaterra para viver no Allerdale Hall, uma mansão decadente no topo de uma colina escarlate que Thomas compartilha com sua fria e misteriosa irmã, Lucille. Na mansão, Edith começa a ter visões de aparições fantasmagóricas. À medida que ela explora a propriedade assombrada e descobre mais sobre o passado sombrio dos irmãos Sharp, os perigos de Allerdale Hall e os horrores da Colina Escarlate são desvendados. Em A Colina Escarlate, Del Toro mistura drama gótico, horror e elementos de romance para criar um conto sobre amor, traição e fantasma. Mutação, de 1997. É um filme de terror e ficção que mergulha nas profundezas do medo e da descoberta científica. Baseado no conto de Donald A. Wallen, o filme nos leva a uma jornada fascinante e assustadora. A trama se passa na cidade de Nova York, onde uma epidemia de uma doença transmitida por baratas mata cerca de 1.000 crianças, sem que nada consiga eliminar a doença. Para resolver o problema, cientistas criam uma nova espécie de inseto, a geração Judas, que tem a capacidade de matar as baratas e acabar com a ameaça. No entanto, essas criaturas não são o que parecem. Elas sofrem uma mutação, se tornando inteligentes e imitam a forma humana. Essa nova espécie começa a caçar e se alimentar de seres humanos, se escondendo nas sombras do metrô e nos becos escuros de Nova York. No centro da história, temos a doutora Susan Tyler, uma entomologista que participou da criação da geração Judas e agora precisa enfrentar as consequências de suas experiências enquanto tenta salvar a cidade. Mutação combina suspense claustrofóbico com cenas intensas de horror. A produção impressiona com seu design de criaturas grotescas e visualmente impactantes. Guillermo del Toro criou uma atmosfera sombria e assustadora, utilizando recursos visuais e sonoros para nos envolver na sensação de perigo iminente. Blade 2, de 2002. É a sequência que marca a volta do caçador de vampiros destemido e enigmático, interpretado por Wesley Snipes. Mas nesta sequência, Del Toro assume a cadeira de diretor, trazendo seu estilo característico para o mundo sombrio e violento de Blade. No filme, Blade terá de se aliar a Damaskinus, seu inimigo declarado, aos poderosos vampiros do chamado Conselho das Sombras e a um grupo de vampiros chamado Blood Pack, para combater uma nova raça de vampiros conhecidos como Reapers, fruto de uma rara mutação que são extremamente mortais e se alimentam tanto de humanos quanto de vampiros, sendo uma ameaça a ambos os lados. Blade e o Blood Pack precisam trabalhar juntos, mesmo que relutantemente, para derrotar os Reapers. Enquanto isso, Blade também tenta encontrar seu mentor e aliado, Abraham Wister, sequestrado pelos Reapers. Blade 2 foi aclamado por sua ação empolgante e atmosfera sombria. É uma escolha ideal para os fãs de filmes de ação, vampiros e do universo do personagem Blade. Hellboy, de 2004, baseado nos quadrinhos de Mike Mignola, nos leva a um universo de fantasia sombria e repleto de criaturas míticas. A história acompanha a origem do personagem principal, Hellboy, um demônio invocado por acidente durante a Segunda Guerra Mundial pelo maligno Grigory Rasputin. Mas em vez de se tornar um servo das trevas, Hellboy é criado pelo benevolente professor Trevor Butterholm para combater as forças do mal. Interpretado pelo talentoso Ron Perlman, o protagonista a título é uma mistura de sarcasmo, violência e coração. Sua aparência distinta
com chifres, pele vermelha e uma gigantesca mão direita de pedra, o torna um anti-herói visualmente poderoso e inesquecível. Ao longo do filme, Hellboy luta contra diversas criaturas malignas numa batalha para salvar o mundo da destruição. Com personagens carismáticos, ação intensa e efeitos visuais impressionantes e efeitos práticos impecáveis, Hellboy é uma aventura divertida com senso de humor sombrio que agrada tanto fãs dos quadrinhos quanto aos amantes de ação e fantasia. Círculo de Fogo, de 2013. A humanidade enfrenta uma ameaça colossal. Monstros gigantes, chamados kaijus, emergem de uma fissura no fundo do oceano e começam a destruir cidades ao redor do mundo. Para combater essas criaturas, os governos se unem e criam os Jaggers, robôs gigantes, cada um pilotado por 2 pessoas por meio de uma conexão neural. Os Jaggers são a última linha de defesa da humanidade contra os kaijus. No entanto, com o aumento na frequência e força dos ataques dos monstros, eles se veem em uma guerra cada vez mais desafiadora. O filme acompanha a jornada de Haley Beckett, um ex-piloto de Jagger que perdeu seu irmão durante uma batalha. Depois de se retirar da luta, ele é convocado de volta ao serviço para ajudar a enfrentar uma nova e perigosa ameaça. Haley é designado a comandar novamente a última esperança diante desse cenário, o velho robô Gypsy Danger, ao lado de uma jovem piloto em treinamento, Macon Mori. Juntos, eles lutam contra os kaijus, usando suas habilidades de pilotagem e coragem para proteger a humanidade. Ao longo do filme, eles enfrentam desafios pessoais, segredos dos líderes governamentais e a necessidade de se unir como uma equipe para superar obstáculos. Círculo de Fogo é um filme emocionante, repleto de ação, efeitos visuais deslumbrantes e uma narrativa que nos leva a um mundo de lutas de vida ou morte, entre criaturas gigantes e robôs poderosos. É uma grande homenagem ao universo dos heróis japoneses que nos mantém com um sorriso de satisfação durante toda a rodagem. A Forma da Água, de 2017. A história se passa na década de 1960, durante a Guerra Fria, e segue a vida de Elisa Esposito, uma mulher muda que trabalha como zeladora em um laboratório do governo. Um dia, Elisa descobre a existência de uma criatura marinha misteriosa e cativante que é mantida em cativeiro no laboratório. A criatura é vista como uma ameaça pelo agente do governo, Richard Strickland, que a tortura e tenta estudá-la para ganhos militares. Elisa, no entanto, desenvolve uma conexão emocional com a criatura e embarca em uma jornada para salvá-la. Com a ajuda de seus amigos, sua colega de trabalho Zelda e seu vizinho Giles, Elisa enfrenta diversos desafios para proteger o ser aquático e evitar que ele seja usado como uma arma. Ao longo do filme, Guillermo del Toro explora temas como amor, empatia, preconceito e o poder da comunicação não verbal. Elisa e a criatura desenvolvem uma conexão especial, transcendendo as barreiras linguísticas e mostrando que o amor pode florescer nas situações mais improváveis. A Forma da Água é uma fantasia romântica envolvente com uma estética impressionante, apresentando uma mistura única de realidade e elementos fantásticos. O filme recebeu aclamação da crítica, conquistando várias indicações e prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Filme em 2018, A Espinha do Diabo, de 2001. A história se passa em um orfanato isolado, localizado em uma região remota da Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola. Carlos, um jovem órfão, chega ao orfanato para viver com outros meninos e com os funcionários que cuidam deles. Ele logo descobre que o local
é assombrado por um fantasma chamado Santi, um menino que foi brutalmente assassinado na instituição, que implora alívio para seu tormento e, mais tarde, alerta para a iminência de uma desgraça. Por fim, o espírito pede a Carlos que execute uma terrível vingança. Enquanto Carlos tenta se ajustar à vida no orfanato, ele se torna amigo de Jaime, um menino que sabe da existência do fantasma. Juntos, eles tentam desvendar os mistérios que envolvem a morte de Santi. Enquanto isso, a guerra se intensifica do lado de fora, com bombardeios frequentes e um grupo de rebeldes maquinando planos perigosos. A presença do fantasma, combinada com a tensão da guerra, cria um clima de suspense e medo. A Espinha do Diabo aborda temas como fantasia, memória e o impacto da guerra nas crianças e na sociedade. O filme é conhecido por sua atmosfera sombria, narrativa envolvente e elementos sobrenaturais que são tão aterrorizantes quanto emocionantes. Também é considerado um dos trabalhos mais emblemáticos de Del Toro e recebeu elogios da crítica internacional. Pinóquio, de Guillermo del Toro, de 2022. Ambientado entre 1914 e 1945, na Itália fascista de Mussolini, a história segue um entalhador chamado Geppetto, que sofre há décadas com a trágica morte de seu filho Carlo durante a Primeira Guerra Mundial. Incapaz de seguir em frente, o espírito da floresta aparece uma noite e abençoa um boneco de madeira que ele montou bêbado em sua dor para se parecer com seu filho. O menino de madeira ganha vida e rapidamente se torna um incômodo para a cidade, enquanto Geppetto luta para impedir que os fascistas locais ataquem o menino, que não entende como ou por que deve obedecer à autoridade. A história segue com o enredo que conhecemos, mas com os detalhes trocados para se adequar aos novos temas que Del Toro quer abordar. Em vez de a história ensinar a Pinóquio o que é preciso para se tornar um menino de verdade, ela ensina a Geppetto o que significa aceitar Pinóquio como seu filho do jeito que ele é, aprendendo a amá-lo apesar de sua dor e das excentricidades do menino, enviando-o para uma jornada para salvá-lo de um destino horrível, nas mãos daqueles que querem tirar vantagem de seus poderes. Levando 15 anos para ficar pronto, o stop motion oferece uma alternativa visualmente deslumbrante comparado a outros Pinóquios já realizados. Uma estética realista que ecoa os elementos mais sombrios e maduros da versão de Del Toro. A identidade do cineasta está presente durante todo o longa e sua beleza estética confere ao filme um estilo visual único e criativo. O enredo explora a importância de sua relativa vulnerabilidade e toda a produção é repleta de momentos de um humor brilhante e peculiar que refletem alguns dos horrores implícitos na vida da Itália fascista. Vencedor do Oscar 2023 de melhor filme de animação, esta nova versão de Pinóquio deixa claro o poder da transformação pessoal e como a busca pela verdadeira humanidade é universal. É uma história emocionante que nos lembra sobre a importância de sermos verdadeiros conosco mesmos e com os outros. O Labirinto do Fauno, de 2006. A história se passa na Espanha de 1944, durante a ditadura de Franco, e acompanha a trajetória de Ofélia, uma jovem garota solitária e sonhadora que se muda para o campo com sua mãe grávida Carmen para viver com o cruel Capitão Vidal, seu padrasto. No entanto, a vida de Ofélia logo se transforma quando ela descobre um labirinto mágico nos arredores da mansão onde vivem. Lá, ela encontra um fauno misterioso chamado Pan, que revela a Ofélia que ela é a princesa perdida de um reino subterrâneo mágico. E, para provar sua identidade,
o fauno dá a ela 3 tarefas perigosas. Enquanto Ofélia embarca em suas missões, ela enfrenta várias criaturas e desafios perigosos. Enquanto isso, no mundo real, a relação entre o Capitão Vidal e os rebeldes antifranquistas torna-se cada vez mais tensa. Ofélia tenta se proteger e proteger sua mãe, enquanto desvenda os segredos do labirinto. À medida que a fantasia e a realidade se entrelaçam, o filme aborda questões como imaginação, inocência, coragem e o poder da resistência em face da opressão. O destino de Ofélia e sua luta por liberdade e autodescoberta culminam em um desfecho emocionante e surpreendente. O Labirinto do Fauno é uma obra-prima, visualmente deslumbrante, com uma estética sombria e fantástica que contrasta com a realidade brutal da guerra e da ditadura. O filme é uma reflexão profunda sobre os horrores da guerra e a importância de manter viva a esperança e a imaginação, mesmo em tempos sombrios. E nesta jornada, vimos monstros ganharem vida, seres das profundezas do oceano, e acompanhamos histórias sombrias e ao mesmo tempo empolgantes. Del Toro tem a habilidade de unir fantasia e realidade de uma forma única, nos fazendo questionar o que é real e o que é apenas imaginação. Seu amor pelos detalhes é evidente em cada cena, seja na escolha dos cenários, figurinos ou efeitos visuais. O cuidado minucioso com cada aspecto de suas produções é o que torna seus filmes tão imersivos e envolventes. Além disso, a temática recorrente de criar empatia por personagens marginalizados e trazer à tona questões sociais também são elementos marcantes em sua filmografia. Guillermo del Toro nos faz refletir sobre nossa própria humanidade e a importância de aceitar o diferente. Chegamos ao fim deste vídeo, mas antes de ir, não esqueça de deixar o like, tá? E compartilhar com seus amigos que também são fãs de Guillermo del Toro ou que gostam dos filmes que foram citados aqui. E para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, que aí o YouTube vai sempre te avisar quando eu pintar por aqui. Sendo assim, até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!